Com isso aqui, ó, você já tem uma ideia do quanto de espaço você precisa para armazenar produto de limpeza. Aqui a gente tem para 6 meses. No vídeo passado, nós falamos sobre produtos básicos de limpeza para você manter aí na sua casa, fazer um depósito, fazer uma preparação, deixar eles ali separadinhos, ok? No caso de uma crise, de você não ter a possibilidade de comprar esses produtos de limpeza naquele período, você vai e usa aqueles que você já armazenou. A mesma coisa serve para produtos de higiene pessoal que nós vamos falar hoje, dona Raposa. O vídeo passado você encontra aqui em cima na descrição. Vamos lá? Vamos lá. Primeiro item. Sabonete. Eu não uso sabonete. Parei de usar sabonete. Vai, fala de sabonete. Eu uso sabão em barra. Com passado na areia para esfoliar. A questão do sabonete aqui em casa é relativa. Todo mundo usa sabonete, menos eu. Eu comprei um sabonete outro dia e eles passaram o meu sabonete no cachorro. E depois ficaram tirando sarro de mim. Se você não sabe, anota aí. E você tem pet. Sabonete Febo, aquele do pacote amarelo, é a melhor coisa para higienizar seu pet. E se ele tiver com uma pulguinha, alguma coisa, ela vai cair tudo. Bom, aí eu tomei banho com sabonete, os meninos ficaram me zoando e ela também falando que eu tomo banho com sabonete de cachorro. Na verdade, é o cachorro que toma banho com o sabonete dele. Sabonete, o que eu faço aqui? Eu dou preferência para sabonetes mais duros. Tem marcas aí que são sabonetes, acho que eles falam com leite, com hidratante, com aquela coisa toda. Eles são sabonetes que se desfazem muito rápido. Então, sabonetes da linha Febo, desses que vêm com antibactericida, Protex e afins, são sabonetes mais duros que vão durar mais e eles não vão melar tanto. E quando você for comprar sabonete, compra também uns 2 ou 3 escovão daqueles bem para raspar ali, fazer limpeza, que vai te ajudar bastante. A escovão você deixa para depois, Bucha porque você vai ter pouca natural. água, então o banho vai ser rápido. Lembre-se. Escovão é bom. Tem Mas coisa que só sai no escovão. A gente tá numa situação de emergência, eu posso estar sem água, então não vai adiantar escovão, filho. Por isso escovão que é mais fácil você usar o escovão mesmo. Você já rala tudo assim, joga um tiquinho de água e vai embora. É isso aí, escovão. Tem casca que só sai no escovão. Só no escovão? Só no escovão. Eu e os meninos para provar para você. Quando pega o pé do moleque, aquele pé preto, aí você cata só no escovão. Se não for no escovão, não limpa. Não vem com essa de lencinho umedecido que não limpa. Bom, lencinho umedecido. Excelente para banho seco. Banho seco, para usar como papel higiênico de emergência. Exatamente. E se você tem criança, você sabe que não pode faltar. Exceto pro pé dos meus filhos, que tem que ser no escovão. Tem um detalhe sobre sabonete que eu acho que vale a pena você saber. No nosso próximo módulo de curso, nós vamos ter receita de sabonete. Porque tem muita gente fazendo uma bela de uma grana produzindo sabonete em casa, mesmo em pequenos espaços. Plano B. No próximo módulo, a gente vai falar só de coisas que você pode fazer de preparação para apartamentos e pequenos espaços. E como plano B, para você sacar uma graninha, fazer sabonete é uma baita de uma alternativa. A gente emendou tudo aqui e nem falou. Como é que eu calculo a quantidade de sabonete? O melhor parâmetro é a quantidade que você usa no seu dia a dia. Lembrando que estamos em situação de emergência, muitas vezes a gente não tem o espaço adequado para guardar. Você vai reduzir um pouquinho. Aqui eu calculo um sabonete por semana. E o melhor lugar para guardar sabonete é onde não pegue nenhuma umidade. Ao contrário do sabão em pedra, o sabonete ele já vem com um plastiquinho ali, um papel meio plastificado. Então você pode guardar tranquilamente por bastante tempo que você não vai perder. E uma coisa que você não pode esquecer, se tem alguém que tem problema de pele na sua casa, é armazenar o sabonete correto para o uso dessa pessoa. O escovão você não precisa se preocupar não, que dura bastante tempo, tá? Vocês estão duvidando, né? Mas acho que tá no Instagram um vídeo dele fazendo a barba com sabão azul e machadinho. Eu fiz isso? Nível ogro. Eu fiz isso? Master. Caraca. Memória fraca, hein? O top do top de todo sobrevivencialista. A primeira coisa que todo mundo busca no mercado numa situação de crise. Aquilo que não pode faltar de jeito nenhum em nenhuma preparação para o apocalipse. Papel de limpar a bunda. Papel higiênico. O que você falou? Boca suja. Papel de limpar... Gente, todo mundo tem. Mas não é para você falar aqui que desmonetiza. Já tá tudo desmonetizado isso daqui já.
Papel higiênico. Gente, Nossa. sem surtos com papel higiênico. Mas isso tem um motivo, viu, dona Raposa? Uma pesquisa que foi feita alguns anos atrás, que viralizou para todos os lugares, dizia que quando uma pessoa está numa situação de crise muito extrema, tipo um refugiado, alguém tem que sair de casa, alguém que perdeu tudo, uma das coisas que eles mais sentiram falta foi papel higiênico. Por isso que você vê essa febre de papel higiênico toda vez que alguma coisa acontece. Só para você saber, o papel higiênico do mundo não vai acabar, mas é bom você ter um pouco guardado aí. Aqui a gente calcula 4 rolos para uma semana, mais ou menos, isso sem racionamento. Se precisar racionar, dá para economizar um pouquinho. E a gente opta sempre por comprar aqueles rolos de 60 metros ou comprar em lojas que vendem embalagens, porque lá eles vendem esse que você compra para fábrica, sabe? Fábrica, comércio, que são aqueles rolões que tem no grandes. shopping. Vale muito a pena você comprar aquilo, viu? E aliás, você que tem problema de espaço, hoje você encontra uns rolinhos que eles já são mais compactos, eles vêm Olha que amassadinho. legal. Então reduz o espaço. Vale dar uma pesquisada aí na Viralizou hora um de... vídeo um tempo atrás que o cara colocava uma vareta na furadeira e ficava desenrolando os rolos de papel higiênico, você viu? Não. Nossa, eu fiz muita coisa inútil na internet. Dona Raposa, Pois não. pasta de dente. Pasta de dente. Você sabia que a pasta de dente, se você colocar um negocinho assim, ó, do tamanho do grão de feijão na sua pasta, é o suficiente para você escovar o seu dente? Eu só uso caco de telha, assim, porque é mais fácil para limpar e esse negócio de ficar usando pastinha, creminho, essas coisas não é comigo não. Mas enfim, é Se só um um dia- pouquinho mesmo. Se um dia eu sonhei em casar com um homem do tipo metrosexual, Já era, esquece, me esquece porque não vai dar certo. Não vai dar certo. É o seguinte, pasta você usa bem pouco. No dia a dia as pessoas acabam chutando balde, cai na roupa, aquela coisa toda. aquela coisa bonita É. assim, ó, que você faz assim, aquela pastinha que faz aquela É voltinha. um baita de um Esquece. desperdício. É pouquinho, tá? É uma coisa que você pode armazenar por muito tempo. Basta você manter ela dentro das caixinhas. Você põe aí num guarda-roupa, num lugarzinho mais seco, que tá garantido. Raposa, a gente usa quanto de pasta? Um tubo cada 2 semanas, mais ou menos. Então você pode calcular aí nas suas preparações um tubo de pasta para cada 2 semanas. Quanto mais pasta você tiver, mais semanas você vai manter as suas dentolas limpas. Exatamente. Aliás, eu andei até pesquisando aí recentemente sobre produtos de higiene feitos com produtos naturais. Se você tiver interesse e quiser saber mais a respeito, deixa aqui nos comentários que aí a gente prepara o material para vocês. Legal? Ó, Oh, próximo produto. shampoo, Shampoo de cabelo? condicionador. Coisas de menina, vamos lá. Meninas usam muito shampoo e condicionador, que é um creminho que você põe na mão e passa na cabeça para tomar banho. Eu sei o que é. Não uso, mas eu sei o que é. Cara, o sabão em pedra faz todo esse serviço. Eu tô preocupada. Com essa mirreca de cabelo que eu tenho. Eu tô preocupada com uma coisa. Com o quê? O que é que eles vão comentar aqui embaixo? Porque ninguém vai prestar atenção no vídeo. Vai prestar atenção no Todo vídeo. mundo vai prestar atenção na sua Porque eu ogrice. sei que pessoas normais usam esses lances de shampoo, condicionador. Eu até usei uma vez condicionador porque ela mandou. Quando eu passei aquilo na cabeça, pegou na minha barba, eu fiquei com a barba toda esticada para baixo, molenga, assim, parecendo um chupacabra. Nunca mais passei aquele negócio. Não sei para que serve aquele negócio. Agora as meninas usam para Lavar os cabelos. lavar os cabelos. Amaciar os cabelos. Mas eu vou te contar uma coisa. Gosto muito do meu cabelo. Mas se numa situação de crise prolongada, meu visual vai mudar. Você corta? Eu corto. Cabelo não é um negócio muito sobrevivencialista. Gasta Corta. muito recurso, cara, para cuidar. Exatamente. Barba não, barba você pode, porque o próprio restinho de comida que gruda nela, assim, já vai dando aquela maciada. Vão te escrachar nesses comentários. Você Por para quê? com essa ogrice. Por quê? Tem alguém me lambendo, alguém me beijando, alguém me... Não, eu vivo minha vida do Então jeito que eu vão quero. me escrachar, né? Azar o seu. Não, agora falando sério. Facilidades da vida que você provavelmente não quer perder, ok? Shampoo e condicionador são coisas que você pode armazenar na própria embalagem e nos mercados desses atacadistas você compra já até o fardinho embaladinho, prontinho, só para você pegar e guardar ali no armário. Mas eu tenho uma outra dica. Principalmente se você mora em grandes centros,
Tem muita perfumaria grande. E nessas perfumarias eles costumam vender produtos de litro, 2 litros, às vezes você acha até galão de 5 litros, tanto de shampoo quanto de condicionador, que eles vendem para... Aqueles que estão lá no banheiro, que ficam ali no chão gigantes, são isso? É. Ah, descobri. Eu sempre fiquei tentando imaginar o que era aquilo que tinha lá. Talvez não seja o ideal, o shampoo que você está acostumado a usar, mas lembre-se, situação de emergência. Então, na emergência, ele vai funcionar tão bem quanto o seu shampoo, talvez aí de R$200, porque existe shampoo de R$200 reais? Cara, fazer um é. armazenamento. E dura quanto tempo? 10 anos? Não, depende do tanto que a pessoa usa, do tanto que a pessoa lava a cabeça. Para de frescura e compra um sabão de barra e lava tudo com sabão de barra. Você não me vem com o shampoo de R$200 que eu peço a conta, eu saio. O sabão de barra no nosso cabelo vira uma vassourinha. Ah, é? Aí eu vou ter que cortar e fazer outro veículo. Não, a gente gosta de cabelão. Escuta, tem mais um item e eu vou falar sobre ele agora. Absorvente feminino. Absorvente feminino é um negócio que as meninas usam na... Melhor você falar sobre isso, eu vou cortar, peraí. Que foi? Ficou tímido? Fiquei. Por quê? Porque tinha que falar sobre uma parte que se eu falasse ia desmonetizar o vídeo. Ah, entendi. Bom, mas se você não sabe... Não sei. Absorvente feminino já é coisa do passado. Existe um negocinho muito mais prático que dura uma eternidade quase, chamado coletor menstrual, que vale sim a pena você ter nas suas preparações, porque ele é reutilizado. Não que o absorvente seja descartável das preparações, ele é descartável. Mas você pode usar também para um ferimento, então ele tem outras utilidades. Quantidade vai do seu uso. Nada melhor do que você para saber o quanto você precisa e o quanto você deve armazenar. Eu já usei um absorvente feminino. Já? Eu já usei. Eu abri um talho gigante no dedo num acampamento e a única coisa que conseguiu segurar o sangramento foi um absorvente feminino. Então aqui vai uma dica, na hora de comprar o seu absorvente para preparação, dê preferência para aqueles de uso noturno, porque igual as fraldas descartáveis, ele tem uma camada de gel. Então no caso de você precisar usar para um ferimento, ele vai absorver melhor o sangue e vai te dar chance aí para... Um negocinho desse vale por várias ataduras. Não só ele, como também o absorvente interno. Ah, OB. Exatamente. Esse aí você economiza espaço nas suas preparações. Dá até pra filtrar água com ele. Ô, Raposa. Oi. Outro dia tinha uma pergunta aqui que eu não soube muito bem me expressar e a pessoa ficou extremamente chateada comigo. Eu quero deixar isso muito claro agora e eu vou falar sério, ok? A pessoa me perguntou como faz uma preparação para bebê, para criança. E eu falei para a mãe que ela tinha que olhar a bolsinha dela que ela usa para sair e colocar tudo ali em quantidade que ela possa guardar dentro de casa. Exatamente. A moça me chamou de grosso. Eu não fui grosso. É que a mãe sabe o quanto tem que ter dentro daquela bolsa que ela vai usar. Não só... Fralda, essas coisas, Não né? só o quanto tem que ter, mas aquilo que o seu filho se adapta. Crianças, principalmente aí até os 6 meses, 1 ano, elas estão numa fase de adaptação que muitas vezes tem alergia. Então, é só você para saber. O que acontece aqui na minha casa é muito diferente do que acontece da sua. A mesma questão de consumo. Então, qual que é o seu parâmetro? O que você tem na sua bolsa? Ah, você sai, você leva uma muda de roupa, uma fralda. É isso que você vai ter na sua preparação. Potencializado para o tanto de dias que você quer. Então não dá para fazer uma medida, porque tem criança que caga mais, criança que caga menos. Mas é fato que você tem que ter fralda pra caramba. É fato que você tem que ter alfinete, pomadinha. Alfinete? Alfinete, aquele de prender não fralda. Não usa mais alfinete. Tá bom, mas tem que ter coisas que você tem na sua usava. bolsa. Eu usava? Provavelmente. Credo, é duro ser velho, hein? Puta. Em questões de preparação, a gente vai entrar num dilema aí com essa questão de fralda. Hoje em dia se usa muito as fraldas ecológicas, que são as fraldas de pano. Eu ainda gosto, além da fralda ecológica, que ela vem aquele montadinho, bonitinho, com uma nova roupagem. Eu gosto daquelas fraldas antigas, porque elas são ótimas para limpeza, para um monte de coisas e são fáceis de lavar. Porém... Você tá falando de fralda de pano? É. Ela usou uma vez e ninguém conseguia lavar. Ai, que nojo.
Porém, para algumas situações de emergência, a fralda descartável é muito prática. Então vale a pena você ter. A gente sabe que tem um monte de fralda especial para condição isso, condição aquilo, mas nesse caso aqui é preparação, é aquele básico mesmo para pipi popô, sabe? Pipi popô? Pipi popô. Ele tá todo fofo hoje. Não tô. Uma hora você me chama de ogro, outra hora você me chama de fofo, eu não te entendo, mulher. Não, uma hora você fala que você vai usar sabão com Caco de areia, telha. com caco de telha. Na outra hora você fala pipi popô. É porque é bonitinho, sei lá, eu achei legal. Que bonitinho. É bonitinho. E bonitinho. Eu acho que cabe a gente colocar nessa lista aqui, até porque a galera toda vai compartilhar e também vai complementar essa lista, porque tem um monte de sobrevivencialista aí que já tem essas preparações. Sim. E que vai escrever aqui embaixo nos comentários para ajudar as outras pessoas. Mas eu acho muito importante a gente colocar nessa lista duas coisas: repelente e protetor solar. Cara, aqui não falta. É útil. Não adianta discutir. Ter um pequeno estoque de repelente e protetor solar nos tempos atuais é essencial. Lembre-se, é só preciso um mosquitinho para poder ferrar toda a sua vida. A dengue me colocou de 4 por 5 semanas, praticamente. Eu quase parti dessa para melhor de dengue. Então, fica esperto e quando você for fazer a sua preparação de higiene pessoal e cuidados pessoais, coloque também repelente e protetor solar. Exatamente. E aqui a gente tem um super branco que não fica sem. 5 minutos de sol para ele, o bicho vira um camarão já. E aí a gente nunca sabe onde essa condição adversa vai ser e onde nós estaremos. Então é melhor já deixar... É melhor estar preparado. E nunca precisar do que precisar, né? E não ter as ferramentas necessárias. Tem uma coisa que eu quero saber. Conta pra mim, vai. Bota aí nos comentários qual item de higiene pessoal é essencial pra você ou que você acha que a gente esqueceu de colocar aqui e deveria ter. Porque tem muita gente que tem prioridades diferentes, né? Exatamente. A gente está falando do básico mesmo. E eu adoro saber o que eles pensam. Todos esses produtos também é melhor você armazenar longe do alcance de crianças, em local seco e arejado, sempre que possível, e quase todos eles você mantém na própria embalagem, você tem muito trabalho de fazer armazenamentos complexos. O produto tem problema com data de validade? Nenhum deles que a gente falou aqui tem problema com data de validade. Pois é, aquela data de validade é só pro forma. Lembrando que a gente está fazendo um protocolo para 1 ano e meio de armazenamento, ok? E principalmente alimentos, mas os produtos de limpeza também são muito essenciais. Os produtos de cuidados pessoais são essenciais porque estão diretamente ligados à nossa saúde e à forma que a gente toca o dia a dia, né? Exatamente. Só para não esquecer, e aí fazendo outra aspas, quem tem problemas de alergia de pele, não esqueça dos seus itens. Ou quem tem criança que precisa de produtos neutros, não esqueça de incluí-los na listinha. E os cachorros e gatos também. Você tem que ter material próprio para esses animais, ok? Não posso usar o sabonetinho só o sabonete preto? Febo que o Já cachorro... economizo. Não, é o sabonete... No armazenamento só. E se você toma banho de sabonete Febo, se prepare que teus filhos vão tirar sarro de você. Eles ficam cheirosinhos. O cheiro do pai. O pai toma banho com sabonete de cachorro, por isso que eu sabonete pedra. Tá o pai, tá o filho. Deixa seu like aí, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais.